Olá! Nessa videoaula vamos falar um pouco mais sobre o ruído ocupacional. Já falamos na videoaula anterior sobre como o ruído se enquadra dentro das classificações de sons e os elementos fundamentais dos sons, inclusive dos ruídos, que são a intensidade, a frequência, a duração e o timbre. Bom, o trabalhador, quando é exposto ao ruído, a higiene ocupacional pode trabalhar em duas ênfases de análise, que seriam a insalubridade e o conforto. Quando o trabalhador está exposto a níveis de tolerância prejudiciais à saúde auditiva, a análise é feita em cima da insalubridade ou da norma NR15, que trata de atividades insalubres. Uma atividade de ruído insalubre, acima de níveis de tolerância, traz prejuízos à saúde. O principal deles é a surdez ocupacional. Quando o trabalhador ele não está exposto a níveis de tolerância prejudiciais à saúde auditiva, mas ele exerce uma atividade de concentração, uma atividade que exige concentração mesmo, né? Tipo, por exemplo, leitura, redação, cálculo matemático. Um ruído, ainda que não tão intenso, ele pode causar distúrbios de ordem mental. Ele atrapalha a concentração, ele traz déficit de concentração, estresse, irritação, cansaço e até mesmo distúrbios do aparelho digestivo. Existe normatização para isso também. É a NR17, a norma que trata de ergonomia. Em ergonomia, se fala sobre o conforto auditivo. Há disposições normativas para o conforto auditivo. Então, essas duas abordagens, a insalubridade e o conforto. Bom, vamos começar a falar agora de uma das características do ruído, que seria a sua intensidade. A intensidade é a força com que a onda sonora ela é emitida. Então, ela também é chamada de nível de pressão sonora, abreviatura NPS, e é medida em newtons por metro quadrado. A intensidade do ruído ela é tanto maior quanto maior for o nível de pressão sonora, obviamente. Mas o ser humano, tipicamente, ele tem o seu limiar de audibilidade a partir de 2 vezes 10 elevado a menos 5 newtons por metro quadrado. Ou seja, 0,00002 newtons por metro quadrado. Se a pressão sonora estiver acima deste nível, um ser humano, a maioria dos seres humanos, consegue escutar. Então, é o limiar de audibilidade. E o limiar da dor, que é aquele ruído tão intenso que já começa a provocar dor no aparelho auditivo, é tipicamente de 200 newtons por metro quadrado. Então, quando o nível de pressão sonora atinge 200, a maioria das pessoas sente dor de tão alto que é. Você vai observar que o limiar da dor, 200, ele é 10 milhões de vezes maior que o limiar de audibilidade. 2 vezes 10 a menos 5. 10 milhões de vezes maior. E aí você pensa assim, mas, puxa vida, então a gente começa a escutar com um determinado ruído, né, 0,0002, e a dor, 200 newtons por metro quadrado, seria 10 milhões, um ruído 10 milhões de vezes maior.
Sim, é 10 milhões de vezes maior do ponto de vista físico. Mas do ponto de vista de resposta auditiva do ser humano, não é tão mais alto assim. Porque o ser humano, assim como a maioria dos animais, percebe o ruído de forma logarítmica e não linear. Não é linear. Existe uma lei, a lei de Weber-Wechsner, que descreve a relação existente entre a magnitude física de um estímulo e a intensidade desse estímulo que é percebida pelo ser humano. Essa lei é enunciada como: a resposta a qualquer estímulo é proporcional ao logaritmo da intensidade do estímulo. Então essa lei, ela até aplica-se aos 5 sentidos, ao olfato, ao paladar, à visão, mas as suas implicações são mais percebidas nos estímulos da luz e do som, quer dizer, pela visão e audição. É a mesma coisa, se você acender uma vela num ambiente totalmente escuro, você vai clarear, vai dar para você ver até suficiente até às vezes para caminhar. E se você acender 1000 velas, vai ficar bem mais claro, mas você não vai sentir que a luz está 1000 vezes mais intensa, né? Você não vai ter 1000 vezes mais facilidade para ver do que com uma vela só, porque a resposta é logarítmica, não é linear. Essa é a razão pela qual o limite de audibilidade ser tão pequeno e o limite da dor ser tão grande, uma diferença de 10 milhões de vezes, mas que o ser humano não percebe 10 milhões de vezes, por causa dessa resposta logarítmica. Bom, é decorrente do fenômeno da lei de Weber-Wechsner que as medidas de percepção da intensidade sonora pelo ouvido humano e luminosa também pelos órgãos de visão, elas são feitas por grandezas logarítmicas. É o caso, então, do decibel. Todo mundo já ouviu falar dessa unidade de medida. O decibel. O que é o decibel? Ele é definido como 10 vezes o logaritmo decimal da intensidade sonora. Então, a mesma grandeza logarítmica descreve a intensidade luminosa percepcionada, sendo genericamente usada em óptica e engenharia também. Matematicamente, a gente vai falar de como essa percepção logarítmica pelo ser humano, matematicamente é descrita assim. O nível de pressão sonora ele é igual a 10 vezes